Olá pessoas, tudo bem? Sou o Juliano, estou aqui com mais um react do podcast do Vilela, Inteligência Limitada, que ele conversou com Eduardo Spohr e Thiago Cabello. Eles são escritores e falaram muito sobre técnicas de escrita, como escrever um livro. Foi um episódio super legal. Eu estou pegando um trecho aqui de 8 minutos e aqui na tela o Eduardo Spohr. Então vamos nessa, né? Ele vai falando, eu vou fazer uns comentários e aí a gente tira uma conclusão no final. Comenta aqui embaixo, né, ao longo do que você for assistindo, dos comentários, deixa aqui sua participação. Se inscreva no canal, conteúdos literários aqui todos os dias, tamo junto, vamos lá. Uma coisa, você não vai conseguir continuar. Então, voltando, desculpa ter voltado porque eu tava com isso na cabeça, né? A questão da página em branco que você perguntou, né? Tem gente que fica lá, né? Não consegue. O lance é o seguinte: escreva qualquer coisa, mesmo se ficar ruim. E aí, voltando àquela coisa que eu te falei, ler e escrever. Quer dizer, é importante escrever. Vai ficar ruim? Sempre, cara. Sempre. Eu sempre... todos os capítulos que eu escrevo, eles ficam ruins na primeira, né? Não dizendo que são perfeitos no final. Mas sempre fica horroroso. E aí que o cara fala, não, peraí, ficou ruim. Então vamos voltar e vamos reescrever. Tem gente que reescreve o texto ou o capítulo logo depois... E tem gente que deixa ruim e quando acaba o livro volta e reescreve. Então a primeira coisa que eu ia te responder sobre... Antes dele continuar com outro assunto, olha pontos importantes que o Eduardo falou aqui. Escreva, né? Escreva qualquer coisa, qualquer rascunho, não perca a sua ideia, porque é lamentável, né, quando a gente esquece algo que havia pensado lá atrás e por falta de anotação a ideia se perdeu. Poderia ser uma ideia muito legal. E escrever assim, rascunhar, colocar no papel, desabafar, vai escrevendo. E depois que a história começar a tomar um corpo, provavelmente você vai perder muito daquilo que você escreveu, pois está muito ruim. O Eduardo mesmo falou, ele é um grande escritor e muito do que ele escreve, as primeiras versões são muito ruins. Justamente porque é a primeira versão, você ainda vai lapidar, vai revisar, vai ver se as ideias fazem sentido. E aí tem a questão também de ler, tem que ler bastante, né? Então, bem como uma pessoa que estuda química vai ter que ler muitos livros de química, se você é um ficcionista, você vai ter que ler muitos livros de ficção. A página em branco é precisamente isso, quer dizer, esqueça a qualidade. Porque a galera tem aquela coisa, aliás, muitos tem até um ego assim, mas sem saber, né? Nem na maldade, que passa pela coisa de que vão roubar a ideia dele, né? Uhum. Que o seu livro vai ser um livro que vai revolucionar e tudo e tal. A literatura. Pode ser que revolucione, mas se você pensar assim, tu não sai do lugar. Exato. Né? Então, esse que é o primeiro... É muito provável que não vai revolucionar. Eu leio muito, eu escuto muito perguntas e dúvidas das pessoas de novos autores com medo de terem sua ideia roubada, né? De ter não só o plágio no final do livro, com o livro já publicado, as pessoas plagiarem, mas, poxa, eu tenho uma ideia mágica, uma ideia genial, e eu tô com medo que alguém roube essas ideias, ou se eu falar com alguém... Olha, isso pode até acontecer, mas é muito raro, tá? É muito raro. Pensa, uma pessoa vai pegar a sua ideia, vai escrever todo um livro, vai fazer todo um processo editorial de uma cópia, enfim, isso é raro de acontecer, tá? E também você não deve ficar pegado a uma ideia mágica e de você lançar um livro que vai ser o novo Harry Potter da fantasia, o novo Senhor dos Anéis. Porque assim, igual o Eduardo falou, você pode até virar isso, mas as chances são quase nulas e isso pode ser um grande empecilho para você, de fato, publicar e ter um livro. Então não pense em lançar o próximo Harry Potter, o próximo Senhor dos Anéis, o próximo Jogos Vorazes, porque você não vai. Essa é a realidade. Mas publique, né? Faça seu livro da forma que você imagina, da forma que você quer e preze pela qualidade da edição, enfim. Aí são outros assuntos. Isso aí já, assim, o normal é não revolucionar. Ainda mais se for o seu primeiro livro, né? Exato. Pouquíssimos livros revolucionaram a literatura, sabe? Então, assim, não fica com essa ideia. Pense em contar uma história. Acho que isso é o mais importante. Só que para isso você precisa, realmente, foi o que ela falou, você precisa ter ideia. Você precisa ter o conflito principal para começar a fazer isso. A Batalha do Apocalipse que você citou, eu acho interessante. Só uma pausa, que o Thiago citou aqui, a palavra conflito, né? É um elemento muito importante a ser trabalhado na estrutura do livro, que é justamente o conflito, né? O conflito não necessariamente é uma briga, né? Uma guerra, mas é aquilo que é o fator motivador do protagonista de seguir a história, né? Então, pode ter um vilão, um antagonista,
pode ser um objetivo que ele quer alcançar, ele tem que ter esse embate, né, consigo mesmo, e a narrativa vai ser pautada por esse conflito, ou vários conflitos. Ele pode ter um conflito interno, né, ele consigo mesmo, e um conflito externo com outras pessoas, com entidades, com robôs, seja lá o que for, beleza? A gente pegar isso como exemplo. Cara, eu posso muito bem escrever um livro hoje sobre anjos e demônios brigando, disputando alguma coisa. Algo no fim do mundo. No fim do mundo, Apocalipse. Tá. E vou escrever algo completamente diferente do que a Batalha do Apocalipse. Porque a ideia é a mesma. Você vê como a ideia não é tão importante assim, você precisa ter medo de roubar a tua ideia. Porque a ideia é a mesma. Só que a execução é Desenvolvimento. completamente outra. É um ótimo complemento. Eu, por exemplo, escrevo sobre ficção científica pós-apocalíptica e de zumbis. Existe uma infinidade de livros disso. Apocalipse Z, Guerra Mundial Z, Eu Sou a Lenda, The Walking Dead. Tem vários livros. A ideia é a mesma, mas a forma de construir, ou seja, a partir da sua premissa, da sua pensata, que aí você tem todo um diferencial. Então, não se preocupe com isso. Pense em criar uma história única a partir dos seus olhos. Os personagens, É isso. a trama. A construção toda. Trama tem esse nome porque são várias histórias que se entrelaçam. Então vão ter combinações infinitas de qual personagem que vai. Conceito maravilhoso para você que está começando a escrever. A trama tem esse nome, que são várias histórias que se entrelaçam. É uma trama. Vou pensar no sentido literal de trama, é isso, né? Você está tramando, você está juntando, entrelaçando mesmo as coisas. Muito massa pensar assim. Vai agir de uma maneira, qual é a história desse personagem, como é que essa história interage com a do outro, do protagonista, personagens secundários, etc. Então é isso. E ninguém nunca vai conseguir. Claro que, óbvio que existem casos de plágio, mas aí é plágio. Plágio é outra não coisa, estamos exato, falando disso, né? Juridicamente. Mas assim, não adianta. Ninguém vai conseguir entrar na sua mente e escrever aquilo que. A gente já fez esse exercício em alguma coisa lá do Telegram, que é pegar uma imagem e você descreve aquela imagem, né? E cada um faz da maneira que... Se a gente for jogar isso para inteligência artificial, também serve. Você pega... Exato. No Midjourney tem uma ferramenta que você coloca uma imagem e ele te dá 4 descrições dessa imagem. Olha. 4. A imagem é a mesma. Imagem. Se você não estiver satisfeito, você clica lá e ele refaz mais 4 formas de enxergar aquela mesma imagem. Que é isso. E cada imagem daquilo vai gerar uma imagem subsequente, 4 imagens subsequentes diferentes daquilo. Baseadas E eu acho que naquela. é isso. Se eu contar pra você uma história de Romeu e Julieta, e você vai contar pra outra pessoa e contar, Já da vai ser 10ª diferente. pessoa, ela É vai estar isso. contando a história já com o jeito dela. É isso. Aí teve um cara que chegou na mina e não sei o que e virou outra história às vezes. Exatamente Porque isso. dá ênfase em alguma coisa que o outro não deu, né? Que pra ele é mais importante e tal, né? Mas tem isso. Então tem esse primeiro passo da ideia, né? Um segundo passo é você fazer uma sinopse, né? Da tua ideia, né? Pode um jeito. Particularmente eu chamo essa ideia inicial de pensata, que é o tema central. De acordo com a metodologia que eu segui, que eu adaptei, né? E eu considero a pensata como o primeiro passo. Eu costumo falar que é um tweet. Então, em 140 caracteres, ou 280, depende da forma que você imagina o tweet, acho que é 280 hoje, você tem que escrever sobre o seu livro, né? Você não vai detalhar personagens, você não vai colocar spoiler, você vai só soltar a sua ideia, tá? Então é um ponto bem rápido. E aí, o Eduardo falou que depois vem a sinopse. Eu gosto de colocar o storyline depois, que ele tá ali entre a pensata e a sinopse, tá? Tem um texto no livro Bingo que eu falo sobre exatamente essa parte de estruturação, que eu falo os conceitos de pensata, storyline e tudo mais. Vou colocar aqui na descrição. Leia esse artigo que tá completinho. Seria organizar a ideia. Porque a ideia ela é muito caótica, né? Você tem uma ideia, você não sabe exatamente para onde vai levar a sinopse, você organiza. Você já traz aquilo que está caótico na tua cabeça e forma uma frase, um parágrafo sobre isso. E depois nós temos o brainstorm, que pode ser antes ou depois da sinopse, que o brainstorm é o momento em que o Leonel, que veio aqui, falava isso, né? Acho muito engraçado, que ele falava que na fase do brainstorm, ele sempre compra os cadernos de ursinho. Você conhece essa história? Não. Já de caderno de ursinho, eu sei. A história do caderno de ursinho é o seguinte. Antes dessa história, que eu não sei do que se trata, eu tô curioso, mas o brainstorm pra mim, ele é durante todo o processo, né? Eu não coloco ele como etapa específica, até porque o brainstorm,
são ideias que vão surgir na sua cabeça a qualquer momento. Claro que você pode provocar um momento de brainstorm. Então você pegar uma sexta-feira de manhã, que você está mais tranquilo no trabalho, por exemplo, ou um dia à noite, no fim de semana, você pode provocar esses pensamentos criativos. Mas eu tenho para mim que o brainstorm tem que ser a qualquer momento, né? Então sempre que surge algo, eu pego, vou escrevo e vou juntando essas ideias separadas para quando chegar no momento de estruturar. Que aí entra pensar, tem storyline, depois escaleta, enfim. Mas vamos escutar essa história aí. Que ele sempre fala, Leonel Caldera, né? Que o caderno de ursinho é o caderno mais barato que tem na papelaria. Pode crer. Então, se ele comprar um Moleskine, porra, caríssimo, ele vai olhar ali... Já aconteceu isso, cara. Você Ele vai, fica... não vou eu arriscar, tenho que escrever só coisa que vale a pena e tal. É perfeito. É o caderno de ursinho, aqueles... Para quem não conhece Moleskine, pesquisa aquelas cadernetas. Aqui no Brasil tem a Cícero, né? Que é excelente. Mas aqui, ó, eu tenho até um parecido, só que é da Tilibra, né? Mas imita o Moleskine, né? O caderno Moleskine é esse aqui, ó. Ele é basicão e tal, ele prende, folhas pardas, no meu caso, aqui são pontilhados. Mas o Moleskine, igual esse aqui foi tipo R$30, o Moleskine é tipo 200, R$250. É muito mais caro, mas ficou famosa, né? Ficou conhecida no mundo todo. Caderno vagabundo, tal, um bloco vagabundo, aceita qualquer ideia. Então tem a fase do brainstorm, que é você acumular todas as ideias. É nessa fase onde você faz a busca de referências. Você tem a tua ideia, né? Mas vai falar sobre o quê? Né? Sobre, já que eu peguei o negócio dos satélites, né? Beleza, então eu vou estudar sobre isso, sobre satélites, né? Quem são os caras que criaram, eu vou estudar sobre tudo, enfim, e aí você vai colocar todas as ideias, especialmente as ruins, nesse brainstorm. É isso. Né? Depois você vai organizar esse brainstorm e vai levar para fazer um organograma. Pega aquele caderno, vê as ideias que salvam ali, né? Sim. Muitas vezes, quando você faz esse brainstorm, muitas ideias boas podem ficar de fora. Porque ela não vai se encaixar naquela história. Mas você pode pegar essas ideias e fazer um outro livro, um outro projeto futuramente. Claro. Mas é importante você separar as ideias que você vai usar para criar aí realmente um organograma, né, de toda a tua história. Organograma, você faz o organograma. Uma dica que eu dou pra você, que é o que eu faço também, por exemplo, eu tenho a série do meu universo pós-apocalíptico, que é a série Corpos Amarelos. Então, dentro do meu Google Drive, eu tenho uma pasta chamada Universo Corpos Amarelos. Dentro dessa pasta, eu tenho várias pastas, uma para cada livro, para cada conto que eu escrevi. E dentro dessa pasta, o primeiro arquivo que eu crio é um documento no Docs, Google Docs, que é de brainstorm. Então, eu estou anotando no celular, porque eu estou na rua, no caderno. Eu chego em casa, passo para o Google Docs em tópicos todas essas ideias. Como eles falaram, podem ser ideias ruins, ideias boas, você vai descartar, você vai aproveitar. Mas é importante ter todas essas ideias bem estruturadas, porque chegar o momento de escrever o livro, eu tenho pelo menos aquele start por onde começar. E depois, aos poucos, você vai... Só lembrando que quando eu falei de brainstorm, também a questão da pesquisa. A gente fala de pesquisa, muita gente acha que, como eu escrevo também ficção histórica, você está falando de pesquisa histórica. Não necessariamente também, mas a pesquisa de você buscar referências sobre o assunto. Diversos assuntos, né? Por que isso é importante também? Porque a pesquisa ela também vai te dar combustível para a trama, né? Você pesquisando, você tem a história curiosa de um cara. Eu vou expandir um pouco aqui, por exemplo, no Corpos Amarelos, eu vou citar sempre esse exemplo porque é o que eu estou escrevendo atualmente, né? Eu li bastante, eu citei vários exemplos aqui, né? Apocalipse Z, Guerra Mundial Z, Eu Sou a Lenda, The Walking Dead e outros textos assim espalhados, né? Mas além disso, eu escrevo bastante sobre apocalipse zumbi lá no blog. Tem um site corposamarelos.com.br/blog. Tem mais de 100 e poucos conteúdos, artigos publicados, porque eu vou estudando sobre o universo de zumbis. O que é ficção, o que é real. Então eu já escrevi sobre sustentabilidade no apocalipse zumbi, como conseguir energia, botânica, culinária, técnicas de sobrevivência, refúgio, armas de defesa pessoal. Então eu já escrevi sobre uma infinidade de coisas, porque isso me enriquece como escritor. Então é isso que o Eduardo Spohr falou dessa pesquisa. Não necessariamente uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa histórica, mas você tem que ficar inteirado sobre aquilo que você está escrevendo. Então, se você escreve sobre ficção policial, eu, por exemplo, adoro o Harlan Coben. Se você quer escrever tipo ele, né, um suspense, uma trama, um true crime, comece um blog, pode ser no LinkedIn, no Medium, pode ser qualquer lugar que você vai publicar textos longos.
vai escrevendo, vai pesquisando sobre, por exemplo, o que acontece numa delegacia de polícia, quais são as atribuições da polícia, um exemplo, né? Quais são as dicas para você esconder vestígios de uma cena de crime. Tem uma infinidade de temáticas que você pode escrever para o seu blog, para o seu artigo, e aí você vai aprendendo cada vez mais sobre o universo que você está escrevendo. Que você pode te usar de referência para um personagem secundário que está ali, que não está, etc. Enfim. Então, tem essa fase da pesquisa, e depois, né, eu diria que a última fase, né, que eu acho que é o mapa do caminho, é você estabelecer e construir um roteiro para o seu romance. Né? E o roteiro seria o quê? O roteiro seria o quê? Seria a descrição dos capítulos. Tem gente que, como a gente falou no começo, se você está tranquilo e está conseguindo escrever sem isso, okay, você não precisa da nossa ajuda aqui. O que o Eduardo chamou de roteiro, eu chamo de escaleta. Eu aprendi como escaleta, que é a topificação dos capítulos do seu livro. Então, você vai colocar capítulo 1, você pode nomeá-lo ou não. Mas assim, capítulo 1, o que acontece? Em um parágrafo, o que acontece nesse capítulo? Vai até o final. Essa é uma forma de estruturar a fase final de estruturação de suas ideias. E quando eu termino a escaleta, então lembra que eu falei no começo do vídeo, a gente passa por pensata, a gente vai para storyline, sinopse, aí tem um argumento que eu não citei, mas ele é mais utilizado em produções audiovisuais, no teatro e tudo, que é o convencimento da pessoa a ler seu livro, né? Argumento, a gente vai para a escaleta, depois ficha de personagem. A estruturação de um livro é muito grande, principalmente romances, que são textos narrativos em prosa longos, tá? Vamos lá. É isso. Não precisa de nada disso. Mas você ter um roteiro, em roteiro de cinema você faz a escaleta, né? E para você escrever um romance, você faz o seu roteiro, que é a descrição, o que vai acontecer em cada capítulo. Aí você fala, porra, mas eu vou ter que seguir isso à risca até o final? Não. O roteiro é o mapa do caminho, uma bússola, né? Como é que você vai sair de barco sem você ter uma bússola? Né? Você vai se perder. Com certeza. Mas você pode fazer uma parada numa ilha. Você pode fazer uma parada, enfim, qualquer coisa, né? Você pode sair um pouco desse, né? Ou como roteiro de viagem. Você não faz seu roteiro de viagem, ele é viajadora, inclusive. Faz o teu roteiro de viagem, mas você não precisa. No dia encontrou um amigo. Vou deixar de ir nesse museu, mas esse amigo, vamos jantar com ele, tá? Vamos fazer uma coisa diferente. Então, essa é a ideia do roteiro. Finalizamos mais esse. Muito interessante, né? 2 escritores são bem conhecidos, bem famosos, né? Falando sobre técnicas de escrita, principalmente no começo ali. Gostei bastante das pontuações. O que eu fico mais feliz é que autores tão experientes falando de coisas que eu já sabia, eu já aplicava no meu dia a dia. Naturalmente, essa aplicação não quer dizer que meu livro vai ser tão bom quanto deles, enfim. Mas gostei bastante. Quero que você comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Não se esqueça, inscreva-se no canal, curta aqui e nos acompanhe para os próximos reacts literários. Tchau, tchau.